No capítulo 3 de Gênesis, nos deparamos com um momento decisivo para a história humana, que é a queda do homem em pecado. A cena descrita neste capítulo é dramática e, ao mesmo tempo, cheia de significado para a nossa compreensão do Natal e da redenção que celebramos nesse período. Tudo começa com a serpente que representa Satanás, usando uma estratégia antiga, mas eficaz, que é a distorção da palavra de Deus. A serpente questionou Eva dizendo: "Foi isso mesmo que Deus disse?" A dúvida é lançada, o engano é sutil, mas devastador. A partir daquele momento, tanto Eva quanto Adão, ao invés de obedecerem ao mandamento de Deus, decidiram tomar suas próprias decisões, desejando ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esse ato de desobediência, que chamamos de queda, trouxe o pecado e a morte ao mundo. O pecado não apenas corrompeu o coração humano, mas quebrou o relacionamento perfeito que o homem nutria com Deus. Antes, homem e mulher andavam em harmonia com o Criador, desfrutando da sua presença. Agora, a vergonha, a culpa e o medo tomaram conta. Adão e Eva se esconderam de Deus, o que simbolizava o distanciamento espiritual que o pecado criou entre o ser humano e Deus. A entrada do pecado trouxe consequências sérias. O ser humano foi separado de Deus, o sofrimento entrou na criação e a morte se tornou parte da realidade humana. Contudo, no meio dessa tragédia, algo extraordinário aconteceu. Deus, em sua infinita graça, fez a primeira promessa de salvação. Mesmo no auge do pecado e da desobediência, o coração de Deus é movido por misericórdia e ele deu um vislumbre de esperança. Em Gênesis 3,15, Deus disse à serpente: "Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." Esse versículo, conhecido como o proto-evangelho, é a primeira promessa de que um dia o Redentor viria. Alguém nascido de uma mulher, um descendente, pisaria na cabeça da serpente, derrotando o poder de Satanás, o pecado e a morte. Esse descendente é Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo celebramos no Natal. No momento em que o pecado entrou no mundo, Deus já tinha um plano perfeito para a salvação da humanidade, e esse plano culminaria no nascimento de seu Filho. O Natal, portanto, é o cumprimento dessa primeira promessa de salvação. Quando Jesus nasceu, ele veio para restaurar o que havia sido quebrado, ele veio para vencer o poder da serpente e restabelecer a comunhão entre Deus e o homem. Na cruz, Cristo sofreu a ferida no calcanhar, que é o sofrimento temporário que levaria à sua morte. Mas ao ressuscitar, Cristo esmagou definitivamente a cabeça da serpente, trazendo vitória sobre o pecado e a morte. A mensagem do Natal é mais do que o nascimento de um bebê. É o início da realização do plano redentor de Deus, prometido lá no Jardim do Éden. Aquele que foi prometido em Gênesis 3,15 é o mesmo que nasceu em Belém, a mesma criança que cresceria para ser o Salvador do mundo. Jesus veio para consertar o que o pecado havia destruído. E é por isso que o seu nascimento é tão especial. É o cumprimento da esperança que Deus deu à humanidade desde o início. Ao celebrarmos o Natal, não podemos esquecer o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Ele veio para corrigir o erro do Éden, para restaurar a relação entre Deus e o homem, para trazer vida onde antes havia morte. A queda foi um momento trágico, mas a promessa de Deus para redimir a humanidade nos enche de esperança. Que neste Natal possamos nos lembrar que Jesus é o cumprimento da primeira promessa de redenção. Ele é o Salvador que veio ao mundo para nos resgatar do poder do pecado, trazendo-nos de volta para Deus, reconciliando-nos com Ele. Que essa verdade nos leve a adorar e celebrar o Natal com gratidão e alegria, sabendo que o nosso Redentor nasceu e venceu por nós. Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube, A Bíblia Pura e Simples? Corre lá, se inscreve e ative o sininho. Temos novidades toda semana para edificação do povo de Deus.